Olá, aqui é Rafaela Simões Matos, sou do segundo técnico em informática no turno da tarde, ano de 2020, e este é um trabalho de português. E então, vou lhe contar um pouco sobre as obras do romantismo no Brasil. Só para contextualização geral, o romantismo teve 3 fases no Brasil, sendo elas indianista ou nacionalista, que foi a primeira fase do romantismo, bem caracterizada pelo aspecto nacionalista e de apoio ao povo indígena. Mal do século, que foi a segunda fase do romantismo, ultrarromântica e dramática. Social, que foi a terceira fase do romantismo, a fase que mais foram contestados os direitos sociais e a sociedade no geral. A era romantista foi uma era importante no Brasil, já que foi quando começamos a honrar nossa própria história e a lutar pelo que queríamos e achávamos correto para a sociedade, como, por exemplo, quando alguns autores iam contra a escravidão e, de certa forma, apoiavam alguns direitos femininos. Várias obras literárias foram feitas durante o período do romantismo, como Noite na Taverna, de Álvares de Azevedo, e Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves Magalhães. Nós podemos perceber bem o romance nas obras quando analisamos o que os autores queriam dizer. Por exemplo, em Noite na Taverna, temos o seguinte trecho. Nunca velada, levastes porventura uma noite à cabeceira de um cadáver? E então não duvidastes de que ele não era morto, que aquele peito e que aquela fronte iam palpitar de novo, aquelas pálpebras iam abrir-se, que era apenas o ópio do sono que emudecia aquele homem? Imortalidade da alma. E por que também não sonhar o das flores, a das brisas, a dos perfumes? Oh, não, 1000 vezes! Neste trecho, de forma prática e não poética, percebemos que o que foi contado é um caso de necrofilia e que quem possui essa fala mostra que foi um ato considerado errado. Sendo assim, quem o havia cometido deveria ter se importado com outras coisas e feito o correto, não atos tão desrespeitosos. Tudo isso foi contado de forma tão poética, tão romântica, que passamos a ver o acontecimento como algo bonito e não tão macabro como realmente é. Este trecho pertence à segunda geração do romantismo. Mas não foram somente livros criados durante o período romantista no Brasil. Tivemos poemas também. A Canção do Exílio é um grande exemplo, já que, até onde eu sei, a maioria dos brasileiros, se não todos, conhecem pelo menos um trecho desse poema. Nas primeiras estrofes temos: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nossos céus têm mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossas vidas mais amores. Gonçalves Dias escreveu este poema enquanto estava no exterior, mostrando seu nacionalismo e mostrando também como o Brasil era quase ou totalmente perfeito. Comparou o Brasil que nascera com o país que estava morando, criando certo romance e demonstrando a paixão pela sua origem. Este trecho foi criado na primeira fase do romantismo, a fase nacionalista, fase que idolatrava mais ainda as origens brasileiras, indígenas, natureza e afins. Casimiro de Abreu, autor da segunda fase do romantismo, também quis eternizar sua infância, escrevendo um poema intitulado de Meus 8 anos. Ó dias de minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez de mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e os beijos de minha irmã. O autor demonstra saudades de sua infância, detalhando que suas manhãs eram risonhas e que costumava receber carinhos de sua mãe e beijos de sua irmã, algo que não possui mais. Independente do motivo pelo qual o autor não possuía mais tais carinhos, a forma com qual ele as conta nos faz idealizar sua infância e sofrer junto ao autor sobre a perda de nossas infâncias, de nossas carícias de mãe e beijos de irmã.